Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, nós entramos em Tua presença, Senhor, e pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Que a Tua mão poderosa se estenda para abençoar a vida de cada pessoa, Senhor, que nesta manhã vai estar conosco, nesta oração, Senhor, ao vivo. E algumas pessoas que estarão na oração, meu Deus, estarão assistindo essa oração depois de gravada. Mas o Teu poder, a Tua força, meu Deus, ela não tem limites. Então, alcança essa pessoa, meu Pai. Traz a vitória, traz a bênção para a vida dela. Eu te peço, Espírito Santo, que nesta manhã de bênção, de milagres, o Senhor se manifeste. Faça-se presente, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas no paz, prosperidade, vitória. Que nesta manhã, onde nós estaremos falando sobre Jeová, que sendo o Senhor é a nossa justiça. Que a tua mão se estenda, Pai, para nos abençoar e nos dar vitória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus. Olha só, nós vamos estudar hoje sobre Jeová te sendo. E a Bíblia diz, no livro de Jeremias, no capítulo de número 23, no versículo de número 5 e 6, o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei, que reinará e agirá sabiamente, e executará juízo e a justiça na terra nos seus dias. Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será esse o seu nome, com que será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Olha só, gente, a palavra Jeová Tsidkenu, ela aparece 118 vezes na Bíblia. E ela significa ser firme ou reto, indicando a justiça e a perfeição de Deus, que é o único que pode ser justo. Como está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Não há um justo nenhum sequer. Então, a palavra de Deus da Bíblia, ela mostra que a justiça de Deus, ela aparece esse nome, Jeová, que aparece na Bíblia 118 vezes. É impressionante, né? No mundo que nós vivemos, onde há tanta injustiça, onde as pessoas se levantam para trazer tanta injustiça, nós temos a certeza de que o nosso Deus, ele é o nosso Jeová Tsidkenu, ele é a nossa justiça. Eu não sei se vocês que estão aqui comigo nessa manhã já passaram por uma situação de se sentir injustiçado. Já sentiu, irmão, alguma vez ser injustiçado? Já, com certeza. Bom dia, Milva. Bom dia, paz, pastor. Querida, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Ô, Milva, Amém. estamos hoje falando sobre Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. E eu estou perguntando para as pessoas nessa manhã: você alguma vez, Milva, já se sentiu injustiçado na sua vida? Sim, Eu acho que todos nós, né, que estamos aqui nessa manhã, todos nós, em um momento ou outro, nós nos sentimos injustiçados, ou injustiçados por uma pessoa, ou injustiçados por uma situação, ou nos sentimos injustiçados porque, às vezes, nós nos esforçamos tanto e tivemos pouco resultado, ou porque nos dedicamos a uma pessoa e ela não nos retribuiu, não devolveu aquilo que a gente dedicou, ou a família, às vezes, né, que age com injustiça, ou no trabalho. Quantas pessoas, às vezes, trabalham e é injustiçado? Mas, diante de todas essas injustiças, e às vezes essas injustiças elas podem ser corrigidas pelos homens, para isso tem a justiça, né, na terra. Mas muitas vezes não tem como os homens nos justificar, trazer justiça. E é por isso que entra essa justiça aqui de Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. A justiça ela tem na esfera física, humana, e na esfera espiritual. Na esfera espiritual, ela está ligada muito ao quê? A nós sermos justificados por Cristo, né, pela fé, pelos nossos pecados. Aí já não é mais atitude nem ação. É quando nós, lá em Romanos, né, se você tiver com a apostila na sua mão, você vai ver que lá em Romanos, no capítulo 4, está falando sobre justiça pela fé. Fala o seguinte, Paulo escreveu nos Romanos, ele fala o seguinte, que Deus, pela fé em Jesus, ele nos justifica. E é interessante isso, né, gente? Eu não sei se você já passou por essa situação, mas se nós chegarmos diante de Deus para falar com o Senhor, para orarmos, e dobrarmos o joelho para falar com Deus e nos sentimos atacados,
por Satanás, apontados por Satanás, acusados por Satanás. Né? Ele vem nos acusar. Deus não vai ouvir a sua oração, porque você fez isso, e começa a apontar os nossos erros, apontar os nossos fracassos, apontar aquilo que nós fizemos de errado. Quantas vezes eu já dobrei o joelho para orar e eu senti uma resistência espiritual, resisti uma força maligna resistindo à oração, porque Satanás ele começa a nos acusar. Aliás, um dos nomes dele é acusador, aquele que nos acusa. Interessante, gente. Não sei se você já leu no livro de Jó, que a Bíblia diz assim, no livro de Jó, capítulo 1, que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e no meio deles, quem estava lá no meio deles? O diabo. E ele foi para lá para acusar as pessoas. E quando Deus falou assim, você observou o meu servo Jó? Olha como Jó ele é fiel. Olha como meu servo Jó ele anda reto diante de mim. Satanás falou assim, claro que ele anda. O Senhor também colocou uma proteção ao redor dele, uma cerca. Eu não posso nem tocar. O Senhor, tudo que ele põe a mão, o Senhor prospera. E o Senhor tem multiplicado os bens dele, como é que ele não vai te servir? Como é que ele não vai te amar? Toca no que ele tem para o Senhor ver. Tira o que ele tem para o Senhor ver. Ele vai blasfemar na sua cara. Então você vê que Satanás está sempre procurando motivo para nos acusar. Ele é o nosso acusador. Lá em Apocalipse está escrito assim, que o nosso adversário, ele foi lançado na terra. Ou seja, o diabo é apresentado como aquele que nos acusa e aquele que é o nosso adversário. E ele nos acusa como, gente? Apontando os nossos erros. De nós que estamos aqui nessa manhã, ao vivo, e as pessoas que estão assistindo essa aula gravada. Quem é que pode dizer assim, eu não tenho pecado nenhum? Eu não tenho nada para ser acusado. Todos nós, e aliás a Bíblia diz, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estamos aqui, né, Milva? Né, Jane? Todos nós estamos aqui, nós temos defeitos, temos fraqueza, mas nós somos justificados não pela nossa santidade, não pelos nossos méritos, não pela nossa bondade, mas somos justificados por Cristo. Está com sua Bíblia aí? Vamos ler Romanos? Romanos capítulo 4. Abre sua Bíblia só um pouquinho para você ver. Romanos capítulo de número 4. Eu queria ler com você essa passagem que é muito forte e fala sobre como somos justificados por Deus em Jesus Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Acharam? Sim. Diz assim, ó. Abraão creu e ele foi justificado. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe foi imputada como justiça. Então nós vemos aqui que Abraão, nosso pai na fé, ele não foi justificado pelas obras. E olha que ele é o pai da fé, hein? Ele foi justificado pela fé. Nós somos justificados diante de Deus. A justiça de Deus se manifesta na minha vida, na sua vida, através da nossa fé. A fé e a perseverança. A Bíblia fala no Evangelho que havia uma viúva, morava num reino onde havia um juiz que ele era ímpio. Ele não temia Deus. E ela chegou diante dele com uma causa. Ela levou uma causa para ele, mas ele nem deu muita bola para ela. Mas ela ficou todo dia na porta dele, ó, batendo e dizendo, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Aí a Bíblia diz que aquela mulher ficou insistindo tanto que o juiz, que nem temia a Deus, ele ouviu aquela mulher e ele foi a favor dela, ele julgou a causa dela. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, nós devemos levar nossa causa diante do justo juiz, que é Deus. E segundo, nós temos que ser o quê, gente? Perseverante.
Perseverante. É isso aí, gente, perseverante. Porque assim, ó, eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas às vezes você começa a orar e coloca diante de Deus uma causa, uma situação. Senhor, ó, estou colocando diante do Senhor esta causa. E parece, aparentemente, que está demorando, que a coisa não está acontecendo. E aí, o diabo, que é o nosso adversário, ele começa a nos acusar e dizer: você não recebeu essa bênção porque você não merece. Alguém já se sentiu assim? Sim. Já se sentiu assim, Vilma? Né? Porque você não? Mas quem é que merece, gente? Nós não recebemos por merecimento, recebemos pela fé. Pela fé. Pela fé. Bom dia, pastora Rose. Bom dia. Conseguiu entrar? Eu estava te ouvindo diretamente, porque o microfone não aparecia para mim. Ah, tá bom, tá bom. Então, nós somos justificados pela fé, gente, pela fé. Não é pela nossa justiça, não é pelas nossas obras. Por isso nós precisamos de Jeová que sendo o Senhor é a nossa justiça, porque é a justiça dele em mim que me faz ser merecedor das bênçãos de Deus, das bênçãos do Senhor. Eu não sou abençoado porque eu mereço. Ninguém merece, nós não merecemos nada, gente. Mas nós somos justificados pela nossa fé. É pela nossa fé em Cristo que nós somos justificados. Lá no livro de Isaías 53 fala muito sobre isso, né? Que através dos méritos do Senhor Jesus nós somos justificados. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você quiser abrir, Isaías 53 e 11. Deixa eu ler para você aqui. Profeta Isaías, capítulo 53 e versículo 11. Profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11. Acharam? Quem achou aí, diga amém. Estamos aqui numa igreja online. Isaías 53. Amém. Quem falou amém? Foi a Milva? Eu. Então lê aí, meu amor. 53 e 11. 53, 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo é justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Tá vendo, gente? Ó, a iniquidade deles levará sobre si. Aqui o profeta Isaías está falando do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que ele vai levar sobre ele a nossa iniquidade. E nós seremos justificados através do sacrifício dele. É por isso que quando você se sentir acusado por alguma situação, quando você for orar, dobrar o joelho para orar, e você começar a falar com Deus, e aquela vozinha vindo no teu ouvido, dizendo você não merece, pare de orar, Deus não vai te dar essa bênção, você tem que trazer na sua mente o quê? É verdade, eu não mereço pelas minhas obras, pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus, mas pelas obras do Senhor Jesus, eu sou justificado. Eu sou justificado. A justiça de Deus está na minha vida. Então eu vou conquistar sim, Satanás. Porque Deus é a minha justiça, ele é o meu Jeová que sendo. Amém, gente? Amém. Você entendeu o que eu falei para você aqui agora? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, pela obra redentora de Cristo, e por isso você tem todo o direito de chegar diante do Senhor e determinar a sua bênção. Tá? Olha só, no período dos reis, o povo judeu ele viveu. Deixa eu ver se tem uma pessoa querendo entrar aqui. Não. Ok. No período dos reis, o povo judeu. Deixa eu voltar aqui. No período do rei, o povo judeu viveu em tempos de grande apostasia e idolatria. Quando o Senhor levantou o profeta Jeremias, que lhe revelou o nome de Jeová, Tsidkenu, prometendo justificar o seu povo. Então, no reinado do rei Josias, que era o servo de Deus, que transformou aquela nação, Deus trouxe uma renovação espiritual para o povo e justiça para os pobres e para os oprimidos. Então, no tempo de apostasia, no tempo de o povo se afastando de Deus, o povo indo para a idolatria,
Deus levanta um profeta. E esse profeta, ele fala sobre a justiça de Deus. Ele apresenta Deus como Jeová Tsidkenu. Nós estamos estudando aqui, desde a semana passada, os nomes redentores de Deus. Já estudamos Jeová Jiré, o Senhor é a minha prosperidade. Jeová Nissi, o Senhor é a minha paz. Jeová Shalom, o Senhor é a minha bandeira. Kadosh, o Senhor é a santidade do Senhor. E nós hoje estamos estudando sobre Jeová Tsidkenu. O Senhor é a minha justiça. A minha justiça. E até agora, o que nós aprendemos, gente? Aprendemos que, primeiro, nós não somos justificados pelas nossas obras. Nós somos justificados pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, não adianta Satanás querer me acusar, impedir a minha oração, apontando os meus erros e defeitos. Dizer que eu sou um pecador, que eu não mereço, porque eu fiz algo de errado. Não, ele pode até me acusar. Mas se eu tiver conhecimento da palavra, eu vou dizer assim, Satanás, você tem até razão, eu sou um pecador, eu sou fraco, eu erro, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado e eu sou justificado pela minha fé em Cristo Jesus, né? Olha só, Tsidkenu nos lembra do perdão de Deus que transforma pecadores em justos, porque Deus é justo e ele é justificador. Está lá em Romanos 3:26, depois você vê na sua Bíblia. Nosso Deus, além de ele ser justo, ele também é aquele que nos justifica. Somos justificados por Deus. E 1 João 1:9 fala que em Jesus nós somos perdoados e recebemos a justificação por intermédio do seu sangue. Então, olha só, gente, coisa interessante, né? Através do sangue de Jesus, nós não só recebemos o perdão dos nossos pecados, mas também recebemos o que? A justificação. Somos justificados. Somos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Nós estamos falando sobre justiça de Deus e sobre perdão dos nossos pecados. E geralmente quando a gente começa a ouvir uma mensagem, o Espírito Santo ele começa a falar ao nosso coração. Ele começa a trazer à nossa mente algumas lembranças, alguma palavra. Ele começa a nos dar uma direção, né? Porque quem fala conosco é o Espírito Santo. Nessa manhã, Milva, diante do que você escutou até agora, o que Deus tem falado contigo, filha? É que através de Jesus nós somos justificados, que o inimigo não tem como nos acusar, porque é Deus que nos justifica. Exatamente. Ele não tem como nos acusar, mas ele nos acusa? Ele tenta? Ele nos acusa. Quando a gente vai orar, dobra o joelho para falar, ou a gente vai fazer um projeto com Deus, um propósito, ele quer impedir, ele quer nos barrar de fazer isso? Muitas vezes, né, ele pensa assim que nós não somos merecedores, ele coloca na nossa mente que nós não somos merecedores. Isso. Ô, gente, E alguém mais... aí que perseverança pela fé, né, pastor? Exatamente. Alguém mais sentiu o que a Milva está falando aí? Alguém já dobrou o joelho e falou assim, e sentiu que não era merecedor? E esse sentimento, em vez de fazer você buscar mais a Deus, deu assim até vontade de parar de orar? Alguém já sentiu isso assim? Já sentiu, pastora Rose? Fala um pouquinho aí, pastora Rose. Ah, sim, várias vezes, né? Porque o inimigo da nossa alma, ele está sempre nos tentando, de todas as maneiras. Ele está sempre lançando dados inflamáveis, e esses dados justamente é na nossa mente, né? Principalmente quando a gente está buscando algo do Senhor, orando, jejuando, fazendo propósito de madrugada, e tudo isso, ele se levanta até com mais força para nos derrubar. Porque se tem um carinha que é assim, perseverante, é o nosso inimigo. Só que nós temos que ser mais perseverante que ele, para podermos vencer, em nome de Jesus. Exatamente. E, Jane, você e o seu marido aí, o que vocês pensam do que a gente falou até agora? É verdade isso aí, porque comigo já aconteceu também, né? A gente fazer projeto na igreja, eu levanto todo dia 3 horas da manhã 3 horas, Jane? trabalho. 3 horas, Fala às por vezes mim. 2 horas. Fala por mim, esse horário é forte, hein?
Daí eu sempre levanto já um pouco antes para fazer minha oração, antes de ir, né? Então já teve dia de, às vezes, a gente chegar na hora, parece que não tem aquela vontade, né? Mas eu, graças a Deus, sempre cumpri fazendo, nem que seja no momento, parece que vem, como o senhor falou, aquela voz, né? Não, hoje não, mas eu sempre faço. E então a gente tem que fazer a nossa parte, né, para que Deus venha nos abençoar, né? Porque às vezes vem aquela voz, né, o contrário, né? Mas pelo sangue de Jesus a gente tem que fazer. Isso, aquela voz contrária. E você, Jane, É, o que você pensa essa manhã? O que você falar contigo? Entra na câmera aí, querida. Eu acho que é a mesma que o Jori falou, né? Às vezes vem aquela coisa, mas temos que ser mais forte que a voz do inimigo, né? Você tá vendo, gente? Todos vocês falaram a mesma coisa, assim, que quando vão fazer um propósito, vão buscar Deus, vão colocar diante de Deus uma causa, né? O que é uma oração, né, gente? O que a gente orar? Orar é a gente pegar uma causa, um problema, ou uma bênção que eu quero, para mim, ou para o meu filho, ou para minha filha, ou uma situação, uma dívida, enfim, pegar um problema e colocar diante de Deus. É uma causa, né? É como se chegasse no tribunal de Deus e colocasse diante dele. Toda vez que a gente vai colocar a causa diante dele, se levanta o nosso adversário aqui na frente, nosso inimigo, e ele quer nos impedir. Por que ele quer nos impedir? Porque ele sabe que Deus ele é um Deus extremamente justo, um Deus misericordioso. E ele sabe que se nós chegarmos até o Senhor, nós vamos ser abençoados. Não porque nós merecemos, mas pelo sacrifício de Jesus, somos justificados. Então, o inimigo ele tenta impedir a gente chegar até o tribunal de Cristo. Como é que ele tenta nos impedir? Primeiro, colocando em nós um sentimento de que nós não somos o quê? Merecedores. Nós não merecemos. Vocês não merecem. Não merecem essa bênção. Não merecem essa vitória. Não merecem que Deus responda. E é verdade, nós não merecemos mesmo. Mas não merecemos pela obra humana, mas pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, nós nos tornamos merecedores. Aí nós vamos com ousadia diante do Senhor e nós apresentamos ao Senhor a nossa petição, apresentamos a Deus nossos pedidos e nós somos abençoados e somos respondidos. Tá vendo, gente, como é importante você entender que nós temos a nosso favor esse poder, essa unção de diante do ataque do inimigo, nós nos levantamos e dizer, eu tenho na minha vida Jeová Tsidkenu, ou seja, o Senhor é a minha justiça. É Ele que vai me justificar em todas as situações. Se você está sendo agora injustiçado, por exemplo, por alguma situação na justiça humana, um processo na justiça, ou se você está sendo injustiçado por uma situação na família, seja o que for, nós vamos estar clamando nessa manhã, daqui a pouco. Nós vamos ter um momento para clamar e vamos colocar diante do Senhor, que é a nossa justiça, e Ele vai trazer a vitória para você. Ó, eu tenho viajado por todo o Brasil e uma das coisas que Deus tem me usado bastante é nessa área da Jeová Tsidkenu, o Senhor é minha justiça. Pessoas que têm processo, às vezes, há 10 anos lá na justiça humana. E os homens, vocês sabem, né, gente, como é que funciona, né? Os homens, eles julgam de acordo com a conveniência deles. Se a pessoa pode pagar um bom advogado, o bom advogado vai lá e, sei lá, dá o jeito dele e consegue resolver a situação. Mas se ele não consegue pagar um bom advogado, fica lá o seu processo, ó. Tem aquele monte de processo, um em cima do outro, assim, ó, e o seu vai ficando por último. Vai demorando o seu processo ser julgado. Mas quando você coloca diante de Deus e ele entra com ação sobrenatural, o Senhor manda um anjo lá. E o anjo ele pega o teu processo, que é o último, e coloca como primeiro. Estou falando de processos na justiça. Amém, gente? Porque o assunto que nós estamos tratando aqui hoje, Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça, ele está falando sobre a justificação através de Cristo em nossa vida. Sermos justificados do pecado. Mas também está falando sobre ações de Deus na minha vida e na sua, em todas as áreas. Ele nos justifica em todas as áreas. Não só na área espiritual, porque eu não sou só o espírito. Nós falamos sobre isso, esse assunto, lá na primeira aula, quem participou lembra.
Eu não sou só um espírito. Eu tenho uma alma e eu tenho um corpo. E no meu corpo eu preciso comer, eu preciso vestir, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter uma vida aqui na Terra. Então, a ação de Deus na minha vida não pode ser só no espiritual, só na salvação. Não, a salvação ela é completa. É por isso que lá na cruz do Calvário, quando Jesus ele estava crucificado, ele falou assim, ó, está consumado. Ou seja, ele consumou. Lá, ele nos justificou em 3 áreas. Na área espiritual, nos justificou, nos ligando com Deus, criando a conexão com Deus, foi quebrada lá no Jardim do Éden. Nos justificou no na nossa alma, tirando as nossas dores, pregamos sobre isso aí, a unção de Jeová Rafá, né? Porque umas coisas que Satanás faz é querer colocar um espírito de acusação, e a acusação ela traz aqui, ela traz o medo, ela traz o desânimo, ela traz a ansiedade e muitas vezes ela traz a depressão. Muitas pessoas que sofrem de crise de pânico, depressão, ansiedade, por trás disso tudo há uma acusação, uma falta de... A pessoa ela não se perdoa por algo que ela fez. Ela se sente acusada, ela se sente apontada. Isso traz nela o quê? Uma enfermidade. Até ela entender que ela foi justificada pelo sangue de Jesus e se libertar disso. E também a justiça de Deus ela atua na nossa vida física, ou seja, material, no meu trabalho, nas minhas conquistas, naquilo que eu vou lutar. Deus ele faz justiça. Como é que ele faz justiça, pastor? Muito simples. Eu já fui em algumas igrejas pregar e a pessoa fala assim para mim, pastor, eu quero que o senhor ore para Deus me prosperar. Jeová Jiré se manifestar. E ele vai se manifestar, sim. Quem crê em Jeová Jiré aqui, gente? Deus de provisão e prosperidade. Mas para ele prosperar a pessoa tem que fazer o quê? Tem que trabalhar. Deus provê. Jeová Jiré. Trabalhando. Jeová Jiré, Deus, Vilma, Deus provedor, certo? Amém? É o Deus provedor. Quem crê que Deus provê? Levante a mão aí. Diga, eu creio. Eu creio. Você crê que Deus prospera? Amém. Mas a prosperidade, ela vem do nada? Não. Ela vem do quê? Não. Trabalho. Exatamente. E aí onde se manifesta Jeová, sendo justiça, porque se eu e a Milva servimos ao mesmo Deus. Não, eu vou fazer fazer uma analogia mais certa. Por exemplo, como está o pessoal aqui no Rio Grande do Sul, vou falar sobre o Sul, tá? Imagina que os 2 times vão jogar, o Grêmio e o Inter. Quem é gremista aí de vocês aí? Só tem gremista aqui, olha. Então tá bom. Vamos dizer que eu sou do Inter. Não sou, tá, gente? Eu sou do Santos. Vamos dizer que eu sou do Inter. Vocês são do Grêmio. Aí vai jogar o Grêmio e o Inter. Vai ter um Grenal. Do lado do Grêmio tá cheio de crente orando. Senhor, nos dê a vitória hoje. Queremos ganhar. Do lado do Inter também tem crente orando. Senhor, nos dê a vitória hoje. Quero ganhar. Se você fosse Deus, você dá a vitória para quem? Para o Grêmio ou para o Inter? Para aquele que se esforçou mais. Aí onde manifesta Jeová te sendo. Deus ele responde às nossas orações, mas ele responde mediante o quê? A nosso esforço. Eu falo no sentido de prosperidade, tá, gente? Do pecado não tem nada a ver, não. O pecado é o sangue de Jesus. Nada que você fizer vai te justificar. Mas quando fala assim, eu quero prosperar. Ah, o pastor orou, mas eu não prosperei. Eu pergunto, você trabalhou? Você se esforçou? Né? Aí na Santo Ângelo, Jauri e Jane, tem aquele irmão lá que trabalha é que eu esqueci o nome dele, ele trabalha com jardim. Ele é a esposa dele. É o Cristiano e a Neuza. Cristiano, tá? E a Neuza. E quando eu fui a primeira vez aí, eles eram solteiros ainda, e eu lembro que os 2 me procuraram pedindo oração para prosperar. E faziam votos no altar. E eu falava o que sempre, quando eu vou aí? Eu vou liberar o som da prosperidade. Mas Deus vai dar uma visão e uma ideia, e vocês têm que fazer o que Deus mandar. E eles fizeram. Eles são bem esforçados, eles abriram empresa e tal, e estão prosperando. Não porque Deus ama mais a eles, porque Deus é como o amigo falou. Tá o Grêmio e o Inter jogando, os 2 estão orando para ganhar. Quem é que vai ganhar? Aí os gremistas aqui é o Grêmio. Não, peraí. Né? É quem jogar melhor. Se o Grêmio se esforçar, vai ganhar. Se o Inter se esforçar,
vai ganhar. Entendeu? Porque dos dois lados tem crente orando, pedindo a Deus. Deus seria injusto se Deus abençoasse um e Deus não abençoasse o outro. A bênção de Deus ela é assim, ela é condicional no sentido de coisas materiais. Pastor, peraí, mas como funciona Jeová te sendo na minha vida? Eu coloquei um processo na justiça, eu tenho que ganhar. Se você tiver direito, você vai ganhar. Mas Deus, ele não vai que fazer Deus é nada. justiça, né, pastor? Oi? Deus é justiça. Pronto, você entendeu, Ele né? é justo. Deus vai fazer nada errado para poder ouvir a oração de um crente. Eu já vi pessoas orando assim, ó. Deus tem que me abençoar. De uma pessoa falou assim, pastor, o meu filho está preso. Aí eu perguntei, o que meu filho fez? Aí a pessoa contou. Mas Deus tem que tirar ele de lá. Eu falei, irmã, Deus pode abreviar a sentença dele, sim, guardar ele lá dentro, proteger. E Deus pode abreviar, mas ele vai ter que pagar. Porque quando a senhora está aqui orando pelo filho, eu entendo isso, a mãe que perdeu dela está chorando. Tá? E, às vezes é crente, está lá no joelho dobrado também, orando. Deus faz justiça. Entende? Foi o caso de uma mãe da igreja, que o filho matou um rapaz, e o rapaz que morreu, a mãe também era crente. Então as duas estavam orando. Uma estava orando para Deus libertar o filho dela da cadeia, e a outra orando para Deus fazer justiça. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Amém. Então, Amém. Imagine Deus, é um caso assim. O que Deus vai fazer? Deus vai fazer, ele é justo. Entende? Então, nós, esta manhã, nós temos que guardar dentro de nós, já estamos quase chegando ao final, duas coisas. Primeiro, quando for em relação a pecados, eu vou orar, falar com Deus, e o diabo vem me acusar, eu tenho que ter a minha posição de quê? Eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Jeová que senta na minha vida. Amém? Primeira Amém. posição. Em relação a pecados, eu sou justificado por Deus. Em relação à vida material, eu tenho que me esforçar. Tá. Me esforçar. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Tem alguém que está aqui nessa manhã que tem alguma causa para a gente colocar diante de Deus? Em relação à justiça de Deus? Tem alguém que tem causa? Eu tenho. Você tem, Milva? É Minha aposentadoria? aposentadoria. Vamos orar pela Milva, gente. Amém, gente? Pastora Rose, Amém. faz uma oração aí pela Milva, para Deus liberar essa aposentadoria dela, que está lá já há um tempão. Já estamos lutando um tempão junto, né, Milva? Faz mais de 3 anos. Mas Jeová de Quisseno é poderoso. Olha aí, pastora Rose. Agora está só para a juíza dar a sentença. Amém? Amém. Jauri, Jane, vamos unir nossa fé com a pastora Rose, para Deus, Jeová de Quisseno, fazer justiça na vida da Milva. Amém. Pode orar, pastora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora diante do Senhor essa causa, Pai, da tua filha Milva. Pai, põe as tuas mãos, Senhor amado, em nome de Jesus. Dá direção, meu Pai, a essa juíza, meu Senhor, e faz, ó Pai celestial, que venha ser julgado, meu Pai, em nome de Jesus. Traz a resposta à tua filha, Senhor, porque o Senhor é a nossa justiça, meu Pai, e está diante do Senhor, meu Pai, e o Senhor vai julgar e vai abençoar a vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Jauri, Jane, que Deus abençoe a vida de vocês. Se houver uma causa de vocês para ser julgada, Amém. Jeová de Quisseno se manifesta essa manhã também. Amém. Queria trazer para vocês essa vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Na vida da pastora Rose também, na minha vida, Deus se manifesta de forma poderosa e sobrenatural. Ô, gente, amanhã vamos falar sobre... É o último dia, hein, gente? Amém. Jeová Xamã, Deus está presente. Tá bom? Amém. E hoje nós vamos estar orando assim, ó. Hoje o Jauri e a Jane vão estar orando com a pastora Rose, tá bom? E a pastora Rose com vocês. E eu vou estar orando com você, Milva, e você por mim, viu? Amém. Tá bom, pastor. Eu vou mandar Amém. um textão para você orar. Vou mandar um áudio grandão para você, um monte de coisa para você orar por mim. Tá bom? Depois você pode mandar um áudio para mim, se tiver alguma situação, além dessa que nós já oramos, essa aí, já estamos diante de Deus, porque hoje eu vou estar orando por você, Milva, tá bom? E a pastora Rose pela Jane e o Jauri e a Jane pela pastora Rose, tá certo? E o pessoal que não pôde entrar, porque eles estão trabalhando, enfim, a gente entende, estaremos orando por eles também no dia de hoje, para Deus dar vitória. Tá certo, povo de Deus? Amém. Deus abençoe, gente. Fique com Deus. Amém. Bom dia, um dia de vitória, um dia de bênção, no nome do Senhor Jesus. E que Jeová de Quisseno seja sobre a minha vida e a tua vida. Glória a Deus. Recebo. Amém.
Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Milva. Tchau, Jane. Tchau, Tchau, Zori. paz. Tchau, pastora Rose. Daqui a pouco eu te vejo, pastora. Paz. Amém. Não estou ouvindo. Glória a Deus, porque